Hello people, good morning! Today is our June party! Hoje é a nossa festa junina! Olha a cobra! É mentira! Não tem aula! É mentira! É mentira, galera! Mas a animação é sempre verdadeira aqui entre nós, ó. Tem bananada, tem cocada, o milho tá ali no fogo, enfim. Nesse ritmo de arraiar, nós vamos falar da nossa unidade 8 hoje. Nós já estamos trabalhando com a unidade 8. Nós vimos a parte de vocabulário, de interpretação de texto, não é? E hoje, juntinhos, nesse ritmo de festa, vamos ver o tópico gramatical da unidade 8. Vem comigo, let's go! Hello guys, I'm back! Estou de volta com minha roupa de arraiar, escondidinha aqui debaixo do jaleco. Brincadeira. Bom, gente, a festa continua, mas agora falando um pouquinho em inglês, né? Nós hoje vamos estudar sobre o Simple Past, o passado simples em inglês. É importante a gente entender que o Simple Past é aquele passado que tem um tempo determinado, né? Como o próprio nome do tempo verbal já diz, é algo que aconteceu lá atrás, mas é aquele tempo determinado. Por que é importante a gente ter essa ideia fixa? Porque existem outros tempos verbais que nós vamos estar estudando mais à frente e pensando dessa maneira você vai facilmente conseguir distinguir, né? Então, em inglês, a gente tem os regular verbs, yeah, as I wrote here, como eu escrevi aqui, ó, regular verbs, and the irregular verbs. Como o próprio nome já nos remete ao significado, né? Os verbos regulares são aqueles que seguem uma regra, eles têm um padrão. É só você memorizar a regrinha que você vai conseguir aplicar facilmente e, assim, conjugar o verbo, né, de maneira correta. Os irregular verbs, como o próprio nome já diz, são irregulares, ou seja, eles não têm uma regra para você seguir. Aí é mais complicado, porque aí você já tem que memorizar, né? É pelo uso que você vai aprendendo. Por exemplo, o passado de have é had. O passado de do é did. O passado de begin é begun. Ah, Monique, mas então, se o verbo terminar em VE, como have, eu troco o VE pelo D e vira had? Não. Isso só acontece com o verbo have. Quando a gente... É claro que a gente tem grupos, né, de verbos que de repente tem uma terminação igual ou parecida, mas isso não é regra. Irregular verbs não segue regra. Mas esse conteúdo nós vamos ver mais à frente. Hoje nós vamos falar dos regular verbs. Super simples, é só você acompanhar as regrinhas que nós vamos ver e você vai conseguir arrasar, eu tenho certeza. Não tenho dúvidas disso, tá bom? Então, olha só, eu coloquei uma frase aqui pra vocês, ó. The boy watched many films yesterday. E aí, qual é o verbo dessa frase? Eu coloquei até numa cor diferenciada, né, no vermelho. O verbo aqui é o verbo watch, o verbo assistir. Vejam que ele tem, ó, um ED no final, ó. Ok? Então, essa é a regra básica do passado simples em inglês, para os verbos regulares, tá bom? Vou repetir. We are talking about regular verbs. Nós estamos falando apenas sobre os verbos regulares, tá bom? É só você seguir as regrinhas que a gente vai ver agora que você vai arrasar, tá bom? Então, olha só. O watch, para você colocar no passado, é só você acrescentar o ED, tá? Então, watched, I watch, eu assisto. I watched, eu assisti, ok? Então, aí a gente já vê a primeira regra, que é a regra geral. Porque quando você vê um ED no final do verbo, você já automaticamente lembra que esse ED é a terminação dos verbos regulares no passado. Então, aqui, ó, open, opened, work, worked. Viram? Eu só acrescentei o ED aqui no final, ó. Regra geral, tá? Fixou isso? Qual é a regra geral para você colocar um verbo regular no passado em inglês? Acrescentar ED no final. Show? It's a piece of cake. E aí eu tenho aqui, por exemplo, como segunda regra, mas gente, vou chegar até pertinho.
So easy, muito fácil, olha. Dance, prepare, são verbos que já terminam com E. Estão vendo, ó? Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui, ó. Dance termina com E e prepare também termina com E. Se o verbo já terminar com E, gente, você não precisa colocar outro E. É só você colocar o D. Foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Danced, eu só acrescentei o D, e prepare, eu só acrescentei o D. Ok? Duas já. Foi? Moleza? Regra geral, coloca ED. Se o verbo já tiver o E, você só coloca o D. Fácil, né? Não disse pra você que você ia tirar as letras? Agora vamos aqui pro study e pro copy. Nós temos aí uma terceira regrinha. Se o verbo terminar com Y e esse Y vier precedido de consoante, você tira o Y e acrescenta IED. Então aqui, ó. Tá vendo, ó? Terminou com Y e antes do Y eu tenho D. Ok? Terminou com Y e antes do Y eu tenho P. Então, ó, se antes do Y vier uma consoante, o que que você faz? Você tira o Y, ó, aqui, ó. Eu tirei o Y e acrescentei IED. Fácil também, né? Então, ó, terceira regra, terminou com Y, precedido de consoante, ou seja, antes do Y veio uma consoante, você tira o Y e acrescenta o IED. Aí eu coloquei aqui pra você, ó, que no caso do play é diferente. Aí eu te pergunto, por que que é diferente? O que que tem diferente? O que tem de diferente em relação ao study e ao play, né? Se todos os dois verbos terminam com Y. Por que que aqui eu tirei o Y e acrescentei IED e aqui eu não tirei o Y? Dá um pause e pensa. Pensou? Gente, olha, lembra que eu falei que antes do Y tem que vir uma consoante? Play, ó, antes do Y vem A, e A é vogal. Se não for consoante, é só você colocar ED. Aqui, ó. Played. Mantive o Y e coloquei só o ED. Vamos rever isso aqui? Então vamos lá, ó. Terceira regrinha. Se o meu verbo terminar com Y e antes do Y vier uma consoante, eu tiro o Y e acrescento o IED. Se antes desse Y vier uma vogal, como é o caso do play, aí você esquece esse negócio de tirar Y, esquece esse negócio de colocar I, tá bom? Aí você vai aplicar a regra geral. Qual é a regra geral? Apenas colocar ED no final do verbo. Por isso que o caso do play é diferente do study e do copy, conforme a gente viu ali. Gente, vocês estão pensando, meu Deus, eu vou arrasar mais ainda do que eu arrasei na primeira etapa, porque essa matéria é muito fácil. Para fechar com chave de ouro, a gente tem essa quarta regrinha aqui, ó, que eu chamo de CVC. É aquele momento que você vai pensar naquele cruzeiro que você fez com a sua família. Mas agora eu não estou falando da empresa. Eu sei que você trouxe uma memória afetiva. Mas esse CVC aqui, meu amor, é consonant, vowel consonant, ok? Consonante. E agora? Essa CVC que eu estou falando, quer dizer, esse CVC que eu estou falando, não é essa empresa que você fez o cruzeiro, tá bom? Segura aí. Aqui eu estou falando de CVC consoante, vogal, consoante. Então, se o verbo terminar em CVC, consoante, vogal, consoante, você vai repetir a última consoante antes de acrescentar o ED. Mas isso só vai acontecer, gente, nos verbos com uma sílaba só, né? Que é a sílaba, que for a sílaba tônica, tá? Então, eu sei que a gente às vezes tem dificuldade de separar a sílaba em inglês, porque é um pouquinho diferente, né, pra gente, da forma que a gente separa em português, da maneira como a gente deve separar em inglês. Então, a gente vai pensar assim, tem que ser a última sílaba tônica, tá bom? Então, o verbo tem que terminar com consoante, vogal, consoante, e essa última sílaba tem que ser tônica. Então, aqui, ó, plan, só tem uma sílaba, né? E é a sílaba tônica. Então, ó, passado planet, mas com dois N's, eu repeti a última consoante. Stop, mesma coisa. Consoante, ó, vou até escrever aqui o CVC, ó, CVC. Consoante, vogal, consoante. Então, o que que eu faço?
eu repito a última consoante e depois eu acrescento o ED, ok? Ah, Monique, por que você colocou aquele listen ali diferente? Pra você ficar ligado. Por que você tem que ficar ligado? Porque a gente não fala a gente não fala listen, a gente fala listen. Então, a última sílaba não é a sílaba tônica. O passado de listen é listened, mas você não repete o N, tá? Então, você só vai repetir a última consoante se for consoante, vogal, consoante no final e se for a última sílaba for a sílaba tônica da palavra. Difícil isso, gente? Ainda trouxe pra vocês um lembrete, ó, keep in mind. O que é esse keep in mind? São expressões que aparecem no passado. Então, se você vê essas expressões, we call time expressions, ok? A gente chama de expressões de tempo. Então, se você vê a palavra yesterday, ontem, essa frase está no passado. Se você vê, last week, semana passada, last month, mês passado, last year, ano passado ou no último ano, são expressões que mostram pra gente que aquela frase está no passado. E ainda tem essa palavra aqui, ó, ago. Então, I saw my boyfriend 2 days ago, né? Então, eu vi o meu namorado 2 dias atrás. Então, esse ago aqui também é uma palavra, né? Essa é uma expressão que marca o simple past, ok? Eu acredito que vocês acompanharam direitinho, mas nós vamos ter a oportunidade na nossa aula online de tirar qualquer dúvida que possa ter ficado e a gente não tá podendo interagir por conta da videoaula, né? Então a gente tem esse privilégio de poder não só matar a saudade na aula online, mas de esclarecer qualquer dúvida que de repente possa ficar no decorrer da videoaula, né? Então assim, a gente vai fazer juntinho amanhã as páginas 73 e 74 do livro, que são páginas referentes ao simple past, referente aos regular verbs, aos verbos regulares, tá bom? Então, assistam com carinho, se for necessário revejam a videoaula e daqui a pouquinho na nossa aula online a gente vai estar interagindo e esclarecendo qualquer dúvida que possa ter ficado. Foi muito bom ter esse momento aqui com vocês, continuem se cuidando, tá bom? Continuem guardando com carinho tudo que a gente fala, todo o amor que a gente transmite através das nossas videoaulas e no nosso momento online. I miss you so much. See you later. Kisses!